Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade de Orlando. Eu vou começar a palestra de hoje lendo uma passagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aquele que me segue não andará em trevas. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. O nosso tema de hoje vai tratar do Evangelho e nós vamos estudar juntos a passagem que fala sobre as bem-aventuranças, mais especificamente, bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos tentar entender juntos a mensagem de Jesus referente a isso. Esse texto, as bem-aventuranças, elas foram descritas no Evangelho de Mateus, Mateus 5, nos versículos 1 a 12, e em Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 49. Em Mateus, ela é um pouco mais extensa, é mais completa em termos de bem-aventuranças. Então, no nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o que foi exposto por Mateus, por ser um pouco mais completa. Segundo Mateus, Jesus teria feito ou falado sobre as bem-aventuranças aos apóstolos e a uma multidão que estava próxima a eles, e para que eles fossem ouvidos, ele subiu em um monte. Isso inicialmente havia sido traduzido como Sermão da Montanha, e hoje, especificamente, as pessoas mudaram um pouco as traduções, e ele é mais compreendido como o Sermão do Monte, não da montanha. Durante esse chamado Sermão do Monte, Jesus fala de 8 bem-aventuranças. A gente vai entender daqui a pouco o que é o bem-aventurado propriamente dito. Ele fala sobre as bem-aventuranças do pobre de espírito, e isso até confundir a pessoa. Como alguém é pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? E na realidade esse pobre pode ser substituído, ou a melhor palavra que substituiria a expressão em grego no original seria humilde. Então essa primeira bem-aventurança é bem-aventurado os humildes de espírito, aqueles que têm espírito humilde, né? Jesus fala sobre os que choram, sobre os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, que é o nosso tema de hoje, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguições. Então, é isso que nós vamos estudar hoje especificamente, o bem-aventurados misericordiosos. Então, a primeira coisa é entendermos o que significa esse bem-aventurados. Bem-aventurados significaria aqueles muito felizes. Então, Jesus estava tentando mostrar
que o homem poderia ter na terra uma felicidade relativa caso ele obedecesse esses preceitos que ele coloca. E esses 8 preceitos são condições internas, não externas. E a gente fala externa porque Jesus poderia falar, você tem que parecer ser bom. A pessoa pode parecer enganar, mas Jesus fala de condições internas. Então, ser manso, perdoar, ser uma pessoa generosa. Então, são todas condições internas que Jesus falava que o homem tem que adquirir para possuir essa felicidade, ser muito feliz. É mais do que o bem-aventurado, aí seria traduzido hoje como muito felizes aqueles que são misericordiosos, no nosso caso de hoje. E o misericordioso, a gente já viu que é ser muito, o bem-aventurado seria o muito feliz, e o misericordioso. O que é uma pessoa que teria misericórdia? Existem 2 traduções que podem ser usadas especificamente por misericórdia. A primeira é aquela que se compraz, que sente a dor do próximo. Então, uma pessoa que tem misericórdia do próximo é aquele que sente a dor dele, do próximo. Ele consegue visualizar que o próximo está sofrendo, ele tem misericórdia por aquele irmão. E a outra tradução, que eu acho que é mais específica para o que Jesus estava falando para eles, era sobre o perdão. Então, Jesus frisava muito a importância do perdão. Então, bem-aventurados, ou seja, serão muito felizes aqueles que perdoarem. Jesus, nosso mestre querido, quando ele ensina a perdoar, ele está dando para nós um remédio incrível, porque o perdão é o remédio que a gente toma para curar um veneno que a gente estaria fazendo uso ao ter raiva de alguém. Então, na realidade, o que Jesus nos ensina é que o perdão não é para o próximo, não é alguém que me fez o mal, que eu, perdoando, eu estou fazendo bem àquela pessoa. Primeiramente, eu estou fazendo bem a mim, eu estou tomando um remédio que estava me causando alguma dor, algum sofrimento, que estava prejudicando a minha saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, o perdão, quando a gente pensa, eu estou perdoando uma pessoa, na realidade, eu perdoo o outro, mas o maior beneficiário do perdão somos nós. E a gente vai hoje falar sobre algumas histórias, algumas passagens que falam sobre perdão, um ponto de vista do outro. Vamos tentar juntos relembrar algumas coisas. Por exemplo, em Mateus 5, 7, ainda no Evangelho, ele fala que se perdoarem aos homens as faltas que eles cometeram contra vocês, também o Pai Celestial perdoará seus pecados. Mas aqueles que não perdoarem aos homens, quando têm os ofendido, o Pai Celestial também não perdoará. E isso é engraçado, é claro, não podia ser engraçado, mas isso é chamado a atenção em mais de uma passagem na Bíblia. Ou seja, é sempre condicionado o tipo de perdão que nós teremos de Deus do perdão que nós oferecemos aqui na Terra. Então, é sempre criada essa condição. Então, essa passagem está em Mateus 6, 14 e 15. Temos também Mateus 18, 21 e 22, que essa muita gente usa no dia a dia, mais lembrada, né? Quando Pedro pergunta, né? Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus responde para ele, não, lhe digo que você tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, Jesus falava que o perdão
tem que ser muito mais ostensivo, tem que ir muito mais além. Em Mateus 7:1, ele fala sobre o julgamento. Então, não julguem para que não sejais julgados, porque será empregado com você a mesma medida que você empregou para o próximo. Então, vejam bem, você está preparado para ser julgado por você mesmo? Porque o seu julgamento será baseado, a princípio, na forma como você julga o seu irmão. Aqueles que têm bons olhos para com o próximo, na realidade, Deus tem o mesmo reflexo, Deus tem para com você. Então, daí a importância de nós perdoarmos sempre, estarmos sempre tomando esse remédio. Eu vou contar para vocês uma pequena história, que é bem interessante. Essa história fala sobre dois irmãos que moravam numa fazenda, e cada um numa casa, mas moravam numa fazenda, e um ajudava o outro o tempo todo, eram muito amigos, os pais já tinham morrido, então só haviam os dois praticamente, e quando eles iam arar a terra, um ajudava o outro na plantação de um e vice-versa, tudo que faziam era juntos. Só que em algum momento da vida deles, eles têm uma discussão muito grande, uma coisa boba, mas que a gente às vezes se excede e eles não conseguem se conter e falam muitas coisas ruins um por outro e acabam terminando a amizade deles. Eis que logo depois dessa briga, um dos irmãos estaria indo para a cidade para fazer compra e ele vê na porta da fazenda uma pessoa que estaria cheia de ferramenta e ele fala assim, olha, eu sou marceneiro e eu vim aqui porque eu acho que você está precisando da minha ajuda. E esse irmão, um dos irmãos, fala assim, realmente eu preciso da sua ajuda, faça o seguinte, eu vou à cidade, você por favor construa um grande muro entre aquelas duas casas, que seria a casa dele e a do irmão, enquanto ele iria na cidade. E o carpinteiro falou, não, pode deixar que quando você voltar, o seu muro vai estar prontíssimo. E aí ele vai para a cidade fazer a compra e o carpinteiro inicia o seu trabalho. Só que o carpinteiro, ao invés de fazer um muro, faz uma ponte linda sobre um pequeno riacho que havia entre as duas casas, uma ponte maravilhosa, toda ornamentada em madeira. E aí quando esse irmão chega da cidade, ele olha para aquilo e vê, poxa, o cara construiu uma ponte ao invés de um muro. E aí, do outro lado da ponte já estava o irmão dele, que vem correndo abraçá-lo. Aí, poxa, irmão, me desculpe, você é um cara maravilhoso, a gente brigou e você construiu essa ponte, mandou construir essa ponte maravilhosa, e eu entendi que essa ponte é para que nós ficássemos juntos e a gente realmente não tem que brigar. Ou seja, o nosso carpinteiro está sempre disposto a construir pontes entre nós e nossos irmãos. E nós, muitas das vezes, querendo levantar muros que nos separem. Então, sejamos como esse carpinteiro que, percebendo a dificuldade dos irmãos, foi construir uma ponte e não um muro. Isso é importante a gente frisar, porque a gente já falou aqui que a falta de perdão, a raiva, a ira, a cólera, ela causa muito mal ao nosso corpo. Uma das coisas que a gente costuma falar é que a raiva só é boa para um personagem, para o Incrível Hulk, que quanto mais irado, mais nervoso fica, mais força adquire, mais forte ele, com mais força, com mais fúria, ele enfrenta os seus inimigos.
No nosso caso, ou seja, a raiva, a ira, a cólera só funciona no cinema e para esse personagem especificamente. Infelizmente, no nosso caso, esse tipo de sentimento só leva a gente para o outro lado, para um hospital, cuidar de doenças que acabam aparecendo. E a gente fala isso porque já tem inúmeros estudos que comprovam isso. A gente fala até, por exemplo, do câncer. As pessoas falam que câncer é genético. Não. A mãe e o pai que tiveram ou possuem câncer não fazem com que o seu filho nasça com câncer. O filho não nasce com câncer. Ele pode nascer com uma mutação genética, uma propensão a ter aquele câncer no futuro. Mas isso vai depender, é claro, do estilo de vida que esse filho levar, do nível de estresse que ele vai ter. Então a gente fala que o câncer não é genético, ou seja, os pais que têm câncer não passam especificamente a doença para o seu filho. Ele pode passar, como eu disse, a mutação genética, mas o desenvolvimento da doença vai depender de nós. Então, muitas das vezes, a gente já sabe que os nossos pais, a gente já tem, às vezes, um histórico na família de algum tipo de câncer e a pessoa leva uma vida, às vezes, desregrada e com estresse o tempo todo, e isso sim será o pontapé inicial para o desenvolvimento ou aparecimento daquela síndrome ou doença e o câncer propriamente dito. Existem inúmeros relatos, inúmeras histórias já que comprovam que, às vezes, em casos de separação que não são consensuais, que existem brigas entre os casais, é muito grande o número de mulheres que desenvolvem posteriormente câncer de mama. Quando os pais perdem um filho muito pequeno, isso causa um estresse muito grande. Então, isso está mostrando, na realidade, os médicos às vezes não conseguem entender ou compreender, mas nós espíritas, nós sabemos que os nossos pensamentos modificam o perispírito e essas modificações no perispírito depois retornam para o nosso corpo. Então, é simples, eu estou causando mal a mim mesmo com esses pensamentos ruins que eu estou tendo. Eu estou desequilibrando o meu perispírito e esse desequilíbrio no perispírito vai fazer com que as minhas células respondam àquilo e adoeçam. Então, na realidade, nós devemos tomar desse remédio do perdão. Para nós, a gente está perdoando outro e tomando o remédio. A raiva é um veneno que, ao invés de passar para o outro, eu tomo no meu dia a dia. A ira, a cólera. E aí, quando a gente fala, poxa, mas isso me deu muita raiva, e aí eu não consegui perdoar. Tem uma historinha bem interessante também sobre um rei que ele tinha muita curiosidade, queria saber dentre todas as pessoas que moravam no seu reino, aquele que pudesse passar para ele a melhor explicação sobre a educação. E aí ele queria saber, o que eu faço para ser educado? O que é ser educado? E aí ele propõe um desafio a seus sábios, aos seus moradores, que levem para ele essa explicação. E inúmeras pessoas fazem inúmeros experimentos, e aí ele vai assistindo os experimentos e em nenhum momento ele se convence do que seria a melhor explicação para a educação. E aí vem uma pessoa e fala assim, eu consigo lhe explicar. E ele, ok, então me explique, por favor. E essa pessoa, amanhã eu vou vir aqui. Essa pessoa chega lá no dia seguinte e traz com ele 2 cachorros.
E aí ele bota, os 2 cachorros estão presos dentro de uma cela, e aí ele solta uma lebre e dá o comando para os 2 cachorros. Fiquem! E um dos cachorros, que estava faminto, sai em disparada e estraçalha a lebre. E aí, aquele sangue voando para todo lugar, e aí as pessoas que estão lá batem esse cão, que estava raivoso, que estava matando a lebre, e ele fica com o outro do lado dele. E aí o rei fala, olha, eu não entendi a sua explicação. Aí ele, bom, eu vou explicar para o senhor. Esses 2 animais estavam sem comer há 2 dias. Só que esse aqui, que ficou aqui com o meu comando, ele estava educado por mim. Ele foi treinado por mim. E ele sabia que se ele não obedecesse o comando, esse tipo de coisa poderia acontecer. Então a gente percebe que quando desobedecemos ao nosso mestre, desobedecemos ao nosso pai, nós vamos ter consequências. E a consequência para o cão que estraçalhou a lebre foi a morte. Ou seja, nós temos dentro de nós um animal ou 2 animais, um manso e um muito brabo. E aí a gente está sempre lutando todos os dias contra esses animais. E aí a gente se pergunta, poxa, qual dos 2 animais vai vencer essa luta dentro de mim? Como eu faço para fazer com que o animal bom vença essa batalha? E a resposta é simples. O animal que vai sobreviver dentro de você é aquele que você mais alimenta. Se você alimentar o animal bom dentro de você, e aí a gente está falando de bons pensamentos, de estudo, de compreensão, de reflexão, a gente está alimentando o animal bom. Quando a gente se enche de raiva, de ódio, ausência de perdão, a gente está alimentando o animal ruim. Então a escolha é sua, você que escolhe no seu dia a dia, com a sua postura, qual o animal que você quer alimentar. O rei compreendeu na história contada anteriormente e ficou muito satisfeito com isso, porque ele viu na prática que aquele que obedece, aquele que aprendeu a lição, é o educado. E aí ele viu que a educação é a mudança de comportamento, é a mudança de hábito que faz a gente resistir às tentações do mundo material. Mas a gente fala, é claro, conta essas histórias, mas na vida, no dia a dia, a gente costuma brincar que a gente, quando vem ao mundo, nós viemos com um alforje. O alforje, vocês devem saber, normalmente é aquelas 2 bolsas que são colocadas num cavalo, por exemplo, e para que haja equilíbrio, ela normalmente tem o mesmo peso, o mesmo formato, e fica uma de cada lado do cavalo. Quando nós viemos ao mundo, a gente costuma brincar, a gente traz um alforje. E aí, como não dá para a gente colocar uma bolsa de um lado e do outro, a gente coloca uma na frente e uma atrás. Só que a gente vem ao mundo em fila indiana, um atrás do outro, certinho. E aí nós trazemos para o mundo as nossas virtudes e os nossos defeitos, é claro. Só que no dia a dia, antes de entrar na fila, o que a gente faz? Pega todas as nossas virtudes, coloca na parte da frente do alforje e pega todos os nossos defeitos, bota para trás. Então, quando nós estamos andando nessa fila indiana para vir para o mundo, eu estou vendo sempre as minhas virtudes no meu peito e vendo os defeitos que estão nas costas do meu próximo. Só que eu não posso esquecer que eu também carrego meus defeitos e que eles estão sendo observados por alguém que está atrás de mim. Então, se todos nós trazemos
virtudes e defeitos, nós devemos ser complacentes com os defeitos alheios, porque Jesus nos alerta o tempo todo que o nosso julgamento será baseado na forma como julgamos ao próximo. Existe também uma brincadeira, uma historinha também interessante que fala sobre esse tipo de coisa que acontece em nossa vida, da gente ver o próximo e achar que está cometendo um erro, que o problema está sempre com o próximo. Eu vi um casal e o cara começa a achar que a sua esposa está com problema de surdez. E aí ele começa a pesquisar na internet como é que ele vai saber se a esposa está ou não com problema de surdez. E aí ele viu uma dica bem interessante na internet. Ele fala assim, a pessoa que deu a dica na internet falava assim, olha, você se posiciona mais ou menos 10 metros da pessoa, e quando ela estiver de costa, distraída, e aí você chama o nome dela numa voz moderada, não chama alto não. Se ela não ouvir, você se aproxima 2 metros, e aí chama de novo. Se ela não ouvir, você se aproxima mais 2 metros e chama de novo. E vai se aproximando até ver a distância. Ou seja, quanto mais próximo você chegar sem ela ouvir, maior o nível de surdez que ela tem. Então, é um teste para você fazer com a pessoa que estaria dentro de casa com você. E ele, bacana, vou fazer então. E eis que um dia a esposa dele está lavando louça, e aí ele fica aqueles 10 metros assim na direção dela, e aí ele, querida, e aí a esposa está lá lavando louça, nem percebe, né? Não se vira, não esboça nada. E aí ele, poxa, vou me aproximar. E se aproxima 2 metros, querida. E aí a esposa continua lá lavando louça, né? E aí a terceira vez ele se aproxima 6 metros, querida, nada. 4 metros, aí ele, querida. E aí, quando ele chega a 2 metros, que ele fala, querida, aí ela vira para ele e fala assim, o que você quer? Eu já respondi 4 vezes e você continua me chamando. Ou seja, o surdo era ele. Ele é que não estava ouvindo a esposa, mas é mais fácil tentar transferir o problema para o próximo. Nós temos que verificar se no nosso dia a dia nós é que possuímos o problema. E às vezes por problemas de cultura, problemas de criação, enfim, inúmeras coisas nos fazem ver o mundo de forma diferente. Nem sempre o que a gente julga errado de uma pessoa é o problema que ela tem. Às vezes é a forma como nós olhamos que nós não conseguimos entender. Por isso a importância da gente tentar ao máximo compreender o próximo, tentar se colocar no lugar do próximo para que haja o perdão, o remédio para nós, para que sejamos felizes. E para vocês verem, só para a gente já está indo para o nosso fim, nosso bate-papo de hoje, como eu falei, era um estudo bem simples, bem humilde, só para que a gente trocasse essa ideia hoje. Mas o perdão ele é tão importante que Jesus coloca numa das suas mais belas e mais conhecidas mensagens. Uma das mais belas e conhecidas deixadas por o nosso Mestre Jesus, que é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E Jesus coloca dentro do Pai Nosso a importância do perdão. E aí está lá, também em Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas. Poxa, Jesus poderia ter parado por aí, né? Ele podia ter simplesmente, meu Pai, perdoa as nossas dívidas. Só que Jesus foi mais além. E ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, mais uma vez, veja que quase todas as vezes em que Jesus explicava sobre o perdão, a régua a ser utilizada
era sempre a nossa, a forma como nós perdoamos. Isso é que para Jesus é sempre... E ele, mais uma vez, ratifica isso no Pai Nosso. Ele não deixa solto só o perdoar as nossas dívidas. É complementado com o assim como perdoamos aos nossos devedores. E, para finalizar, Jesus ainda coloca, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, mais uma vez, eu vou confessar aos amigos que na minha vida quase inteira, durante muitos anos, eu não sei até quando, mas quando eu fazia a oração do Pai Nosso, nessa parte especificamente, o não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, eu sempre achava que, ok, não me deixa cair em tentação e livra-me do mal que está no mundo, livra-me do mal que está lá fora. Não deixe que esse mal que está lá fora venha me fazer alguma coisa. Era assim que eu pensava inicialmente. E hoje eu tenho uma interpretação diferente sobre isso. Eu já não acredito mais, e aí me desculpem, meu ponto de vista, os senhores não precisam concordar, podem cada um ter o seu ponto de vista, podem continuar vendo como pedir para que Jesus o proteja, ou Deus o proteja do mal que está no mundo, mas eu vejo como não me deixe cair em tentação. Então veja essa primeira parte. Quando a gente fala que não me deixe cair em tentação, o que é a tentação? São as coisas que eu faço que estão erradas, porque se estivesse certo, não seria uma tentação. E aí, se a gente for ter uma pequena reflexão sobre isso, a gente vai ver o seguinte, normalmente eu só sou tentado pelas coisas que eu ainda não dominei moralmente. Ou seja, eu não mataria uma pessoa para pegar um documento ou um dinheiro que ela estivesse em posse dela. Então, por mais dinheiro que a pessoa estivesse na minha frente, eu não faria uma coisa dessa, porque isso não me tenta, porque moralmente eu sei que eu tenho que trabalhar, me esforçar para conseguir alguma coisa também. Então, por exemplo, vício de drogas, não estou recriminando ninguém, só estou dando o meu exemplo pessoal, eu também não faço uso, então isso para mim não é uma tentação. Se eu ver uma droga sobre a mesa, eu não vou usar. Isso não me tenta, porque moralmente aquilo ali não tem efeito sobre mim. Então, quando a gente fala de tentação, tentação são as qualidades morais que nós ainda não vencemos. Ou seja, quando Jesus fala, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair nas qualidades morais que eu ainda não tenho, que eu ainda não desenvolvi, me ajuda sobre isso. E aí vem a segunda parte, e por isso eu mudei a minha forma de visualizar, porque esse livrai-nos do mal. Então eu acho que é o mal que ainda está dentro de nós. E aí faz mais sentido com a primeira parte. Ou seja, não me deixe cair em tentação e livra desse mal que eu ainda trago em mim. Porque se eu me livrar desse mal que eu ainda trago em mim, eu deixo de cair em tentação. Eu visualizei hoje, visualizo, entendo, interpreto dessa forma de hoje, que eu passei agora. Bom, amigos, eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Estou com muitas saudades de todos. Estou com muita vontade de estar fisicamente, se Deus permitir, num curto espaço de tempo, com todos vocês, estarmos todos juntos fisicamente, porque essa energia da presença de cada um dentro daquela nossa sala de reunião é muito boa, mas eu não estou questionando nada, não estou falando tudo que acontece no mundo é providência divina,
Então, essa pandemia eu entendo particularmente como mais uma providência divina que está nos fazendo melhorar, está nos fazendo termos reflexões, estamos mais próximos das nossas famílias. Estatisticamente, eu tenho acompanhado em diversas partes do mundo. É claro que a Covid matou inúmeras pessoas, vocês não tenham dúvida, mas o número de mortes tem diminuído, porque muitas pessoas que morriam de acidentes, de outras doenças, não têm morrido, traumas diversos. Então, na realidade, o número de óbitos que vinham acontecendo no mundo por conta da Covid tem até diminuído. As pessoas têm voltado seu foco totalmente para a Covid. Como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? E, na realidade, a gente tem que sempre pensar na lição. Não é por quê, é o para quê. Para que está me servindo essa pandemia? E uma das coisas que eu gostaria muito que ficasse no coração dos senhores hoje é o bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia de Deus. Então, sejam muito felizes por perdoarem ao próximo. Então, aqueles que perdoam ao próximo vai ter a nossa felicidade aqui na Terra. É claro que junto das outras bem-aventuranças. Meus queridos irmãos, uma boa noite para todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo tempo que você está dedicando a esse estudo e fique com Deus. Que o nosso Pai esteja conosco, sempre nos iluminando e nos intuindo para que essas pequenas gotas que caem, essas pequenas sementes que caem no nosso coração possam se desenvolver, possam crescer, que possamos cada vez mais termos a nossa felicidade terrena, ainda que ela seja temporária, antes da nossa chegada no verdadeiro mundo que nos aguarda, que é o nosso verdadeiro mundo, que é o espiritual. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, companheiros, amigos. Aqui estamos na noite de hoje, com todo o amor no coração, e vamos nos conectar com Jesus, o nosso mestre Rabi da Galileia. Vamos pedir a Ele que nos eleve até o Pai da vida. E assim, meus amigos, vamos agradecer ao plano espiritual, aos mentores desta casa que aqui estão todas as terças-feiras, amparando e orientando a todos, para que nós possamos agradecer em vez de pedir. Vamos nos ligando de todo o nosso coração, nos conectando com o plano maior, com os mentores desta casa, que tão maravilhosamente nos ampara. E assim, queridos irmãos, vamos vibrar por todo o plano espiritual que está nos orientando e nos ajudando. Vibramos também, Mestre Jesus, por todos aqueles que ainda não entenderam. Vamos vibrando pelos países que se encontram em guerras e guerrilhas. Nós sabemos que estamos passando por uma pandemia muito grande. Mas vamos ter fé no coração, vamos orar com todo o nosso coração, pedindo a Jesus que ampare a todos e que todos nós
nessa condição maior, aprendamos mais, nos unamos mais, sejamos irmãos um dos outros, não julguemos. Nós sabemos que temos inimigos, mas não sejamos inimigos de ninguém, pois a inimizade prejudica a nós mesmos. E assim, queridos irmãos, vamos vibrar por todos os hospitais que estão nessa tarefa tão árdua, pelos médicos, enfermeiros, trabalhadores que lá estão se dedicando de corpo e alma. Vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles que estão contribuindo na ajuda ao próximo. Ajudamos também, Mestre Jesus, a todas as criaturas que estão reencarnando nesse momento. E vamos também, Mestre Jesus, vibrar por aqueles que estão desencarnando, pedindo ao Mestre Jesus que os receba com muito ensino e muito amor. E assim, Mestre Jesus, vamos vibrar por toda a humanidade, com todo o nosso carinho e o nosso amor. E assim, meus queridos irmãos, companheiros, os nossos trabalhadores e os nossos frequentadores, que Jesus os ampare hoje e sempre, e que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Graças a Deus.